Fala galera, olha nós aqui de novo, né? E agora a gente vai entrar propriamente dito na história do Brasil, beleza? Só que para essa aula é de suma importância que você tenha prestado muita atenção na aula do professor Lucas Oliveira sobre a expansão marítima, né, as grandes navegações ali na Europa, beleza? Porque está diretamente ligada à história do Brasil. Porque com as expansões marítimas a gente vai ter uma disputa dos países ali na Europa, né, para ver quem vai expandir o que, quem vai explorar o que, principalmente entre as nações ibéricas. Sempre que você falar de Ibérica, sempre que eu falar, né, vocês também, né, a gente está trabalhando sobre Portugal e Espanha, por conta da Península Ibérica. Península, só a nível de curiosidade, significa quase ilha, né, vem do latim lá, que significa quase ilha, né, e a Europa tem 3 grandes penínsulas que vão ser extremamente importante para a história: Península Ibérica, Península Itálica, Península Balcânica. Mas sem viagem, vamos voltar para cá, né? Nessa disputa entre as nações da Península Ibérica, Portugal e Espanha, vai ser sugerido, vai ser lançado meio ali pelo Papa Alexandre VI, para tentar sanar esse problema, um documento chamado Bula Intercoiteira. O que significa esse documento? Que a partir da ilha de Açores, 100 léguas a leste, seria dividido para oeste, né, dessa linha imaginária, seria de Portugal, para a exploração de Portugal, e ao leste dessa linha seria de exploração dos espanhóis, tá? Só que isso vai acontecer em 1493, tá? Só que não vai ser essa que vai valer. Você deve conhecer um documento, um tratado muito mais famoso e mais foi o que validou, né, essa separação, que é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ele é apresentado em junho do ano seguinte, ou seja, em 1494, e ele vai dividir essa mesma ideia, dividir ao leste, né, e ao oeste quem vai explorar o que entre Portugal e Espanha. Só que esse Tratado de Tordesilhas, ao invés de ser 100 léguas, ele vai ser 370 léguas das ilhas ali das ilhas de Cabo Verde, beleza? E aí a gente vai começar o processo de exploração. A gente tem uma trupezinha, né, uma galera vindo com o Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral vem com umas 13 embarcações, gente pra caramba, né? E aí reza a lenda que ventos sopraram, e aí tiraram eles da rota, e eles tiveram um desvio enorme, diga-se de passagem, né? E chegaram ali, encontraram a ilha de Vera Cruz, depois a terra de Vera Cruz, né? E aí eles aportaram na Bahia e encontraram o Brasil. Tem um historiador chamado Boris Fausto que ele não usa o termo descobrimento, ele problematiza o termo descobrimento, que envolve uma visão eurocêntrica, né, uma visão dominadora, de conquista e tudo mais, e ele usa o termo achamento, né? Então é aí que a gente vai ter o achamento do Brasil em 1500. Só que, pensa comigo, os caras eram profissionais treinados, os caras sabiam, eles dominavam o ofício da navegação, e um desvio daquele tamanho não era algo normal. Isso e o Tratado de Tordesilhas, eles trazem pra gente, numa interpretação histórica, a ideia de que Portugal sabia sobre as terras existentes ali na América, tá? Então é algo pra gente pensar, é algo pra gente refletir. E aí quando Portugal chega, você já deve pensar, começamos o período colonial. Não, como eu falei na aula passada, né, a linha do tempo aí, pensa na linha do tempo da história do Brasil, a gente inicia o período chamado de Brasil pré-colonial. O pré vem antes da colonização. Ué, professor, então você quer dizer que Portugal não começou a colonizar o Brasil nesse momento? Não, mas a gente vai entender isso melhor. Antes da gente entrar no Brasil pré-colonial, vamos pensar na linha do tempo da história do Brasil aí. A gente vai ter o período pré-colonial, de 1500 a 1530, quando são mandados ali, começa o caráter de colonização, a separação em capitanias hereditárias, esse é o assunto da nossa próxima aula. Brasil Colônia. O Brasil Colônia é o período mais extenso aí, né, nesse primeiro momento da história do Brasil, e 1808 é quando acontece algo que vai modificar completamente a estrutura, né, de pensar Brasil, que vai ser a vinda da família real. A família real portuguesa, ela vem para sua colônia, a metrópole vem para a colônia, né? E aí a gente vai ter em 1822 a independência do Brasil com Dom Pedro I, né? Dom Pedro I vai ficar os seus aninhos aí, depois a gente tem o período do governo regencial, que ele sai, ele volta para Portugal, a gente vai falar sobre isso, né? Mas o seu filho não tem idade suficiente para assumir, e aí o seu filho ele assume, e quando é dado o golpe da maioridade ali, quando ele tem
nem 15 anos completos ainda, e vai ser o cara que vai governar o Brasil por mais tempo, Dom Pedro II. O Brasil vai começar a construir uma história mais sólida no governo de Dom Pedro II. Depois a gente tem ali em 1889, a gente tem a virada para a República, o Brasil vira República, e a gente chama esse primeiro período da República de Primeira República. E ele vai até 1930, que é quando a gente tem a Era Vargas. 15 anos de Era Vargas, 1945, a gente entra no período chamado de período democrático. Aí a gente tem o governo Dutra, a gente tem Vargas de novo, a gente tem JK, a gente tem o Jânio Quadros, a gente tem o João Goulart, e a gente entra no regime militar a partir de 1964, que vai até a redemocratização, que aí a gente vai ter até os dias de hoje, né? O período redemocratizado, digamos assim. Tá? É basicamente de uma macrovisão, né, da história do Brasil. E aí o período colonial, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que quando os portugueses chegam aqui, eles se espantam, né? Eles têm uma primeira visão, caramba, que lugar paradisíaco, que lugar bonito, mas que povo diferente. Os nativos do Brasil, eles se comportavam completamente diferente da galera de Portugal. Por quê? Era uma cultura diferente, era um clima diferente. Imagina só, os caras em 1500, né, depois do período de dominação da Igreja Católica, cheio de pudor com o corpo, chegar aqui e encontrar um monte de indígenas nus, né? Eles vão se espantar com aquilo, né? Então vai ser um choque de cultura. Vai ter um primeiro momento de choque de cultura, tá? Só que quando aquelas embarcações, aquelas 13 embarcações ali, chegam aqui no Brasil, eles não vão ver de imediato lucro. Eles não enxergam, eles não vislumbram o lucro imediato. Por quê? Eles não vão encontrar o que é lucrativo para essas sociedades da Europa, essa sociedade moderna. A gente está entrando no sistema capitalista. Então, é algo que gere riqueza. E riqueza, para eles, era metais preciosos, o ouro, a prata, especialistas que pudessem gerar isso, tá? E aí, esses primeiros contatos com os nativos, a gente tem uma interpretação extremamente etnocêntrica. A gente tem uma visão partindo do lado justamente dos portugueses. Por quê? Porque são eles quem contam a história, quem contaram a história por muito tempo, tá? E quando eles chegam, quando eles fazem esse encontro, né, eles começam você vai ter uma crítica da língua, né? Eu esqueci agora o nome do cara que vai redigir um documento. Falar em documento, vamos voltar aqui para a embarcação de Pedro Álvares Cabral. Ele vem com um cara chamado Pero Vaz de Caminha, e nessa carta de Pero Vaz de Caminha, que tem disponível aí na internet, você vai encontrar as primeiras impressões que os portugueses tiveram desse Brasil, né? Uma terra muito bonita e tudo mais. Depois você vai ter alguns outros caras vindo, escrevendo, né? Dando um relatório de que tem nesse Brasil, né? E um cara vai falar que é uma terra muito problemática, porque na língua desses nativos não se encontra nem F, nem R, nem L. O que isso significa? Que eles não podem ter nem fé, nem rei e nem lei, né? Uma das justificativas para colonizar, beleza? Mas antes da colonização, lembra que eu falei que na organização temática a gente tem a divisão lá de como é que vai funcionar o comércio? Então a gente está falando de economia. Vamos para esse viés que é extremamente importante, que é como é que eles vão começar a explorar, de certo modo, ainda não colonizar, mas explorar, de certo modo, o Brasil. Quando você pensar em Brasil pré-colonial, pense em pau-brasil. Pau-brasil é o primeiro produto de importância econômica para Portugal, tá? Que vai ser explorado aqui, vai ser uma exploração basicamente predatória, vai ser através do estanco. Você pega esse pau-brasil, né, arranca esse pau-brasil, detonou o pau-brasil, se acabou o pau-brasil, vamos para outra região, vamos detonar, vamos pegar todo esse pau-brasil. Mas como é que funcionava isso? Quem vai ser a mão de obra nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, você vai ter a prática do escambo. O que é o escambo? O escambo é quando eu troco alguma coisa pelo trabalho, eu troco alguma coisa por outra coisa, né? Vai ser justamente essa relação de troca sem uso do dinheiro, sem uso da moeda, tá? Até porque a moeda para os nativos daqui pouco importava. Eles não viviam num sistema com pensamento de uma visão de acúmulo de riquezas, eles não pensavam no acúmulo de acumular aquele dinheiro, acumular comida, eles não pensavam nisso, eles viviam ali de uma maneira completamente diferente. Só que, quando você tem essa troca, é troca por algo importante. E aí, esses próprios indígenas são utilizados para arrancar o pau-brasil e carregar esse pau-brasil até uns locais chamados de feitoria, onde se estabelece uma relação ali
de Portugal com esses nativos. E aí você fala assim, nossa, tão ingênuo, tão bobinho esse nativo, né? Trabalha pra caramba, rala pra caramba, faz o trabalho pesado e vai trocar pelo quê? Geralmente eles trocavam pelas que a gente chama de bugigangas. Só que pense nessas bugigangas como algo extremamente especial para os nativos. Por quê? Porque era algo que não existia na terra do Brasil. Era algo que não se tinha, eram espelhos, eram facas. E as facas e machadinhos são as coisas mais interessantes. Por quê? Como existiam muitas tribos, qual é o problema da gente chamar de índio? É que a gente coloca todo mundo no mesmo balaio. A gente coloca todo mundo no mesmo saco e é tudo índio, tudo índio. Só que esses índios, né, esses indígenas, eles guerreavam entre si, eles tinham tribos diferentes, com diferentes organizações e tal. Então você pensa, um cara que vivia ali com arco e flecha, a madeira ali lapidada, ele recebe um machadinho. Eles demoravam cerca de um dia inteiro para derrubar uma árvore antes da chegada desses machadinhos. Agora eles demoram no máximo 4 horas. Então é um instrumento extremamente importante para que eu possa dominar outras tribos. É um instrumento completamente diferente que eu recebi. Eles não tinham espelho. Você olhava o reflexo apenas dos rios, né? Que fica tremendo, não dá para ter a perfeição. E agora você tem um espelhinho que vai dar para você se ver em qualquer lugar, né? Então é algo muito novo. É algo que tem um valor para o nativo, para o indígena muito grande. Então eles não são bobos, eles não são ingênuos. O que acontece é que a gente atribui valor às coisas de uma visão eurocêntrica. Por isso que a gente acha que eles foram bobos. Mas a atribuição de valor é o que você tem que pensar sobre isso. Para o indígena, aquelas bugigangas, elas eram extremamente importantes. Para o nativo, era muito importante, mas para o português aquilo ali era resto, aquilo ali era besteira, aquilo ali era nada para ele, tá? Atribuição de valor. Assim como o pau-brasil, para o português era extremamente valioso. Eles conseguiam extrair dali uma tinta avermelhada, o vermelho cor da realeza, cor que era difícil se conseguir na Europa. O vermelho sintético ele vai ser construído lá muito tempo depois, tá? Então você consegue, e aquela madeira que serve para a construção de embarcações, então ela tem um valor muito grande, atribuição de valor. E para o nativo era, cara, é mais uma árvore, é natureza, tem, olha ao redor, olha quanta coisa você tem aqui de árvore. Esses caras estão trocando esse bagulho aí que é raro pra gente em árvore, tranquilo. Então, pense na atribuição de valor, tá? Como é que funcionava essa exploração aí do pau-brasil? Você tinha as feitorias, como eu havia dito, e o estanco. Você arrancava, tirava, né? E colocava, esse pau-brasil era levado para lá, tá? Só que esse pau-brasil, ele era extraído por uma visão monopolista. Era um monopólio régio, ou seja, o rei, era ele quem lidava com os lucros, né? Era ele quem lidava com aquela situação ali do que renderia, né, o pau-brasil. Ele vai conceder essa exploração do pau-brasil a um cara chamado de Fernando Noronha, né? Aquela ilha lá, bonitíssima, que a gente tem, Fernando de Noronha, né? É uma menção a isso, beleza? Mas pense nisso, é uma exploração monopolista, ou seja, uma pessoa só vai explorar, tá? Com o caráter de render essa lucratividade, né? Essas riquezas que vão ser conquistadas a partir desse pau-brasil para a coroa portuguesa. Então, um monopólio régio, tá? E um outro ponto para a gente caminhar para o final desse período pré-colonial, a gente pensa nas expedições que tiveram aqui no Brasil. Foram 3/4, né? 3 expedições, grandes expedições. A gente tem a primeira expedição de Gaspar Lemos, que acontece em 1501, e ela é uma expedição de reconhecimento. Eu preciso reconhecer o local, eu preciso entender como é que funciona, eu preciso mapear, eu preciso saber se tem mais alguma coisa, eu preciso reconhecer, tá? Gaspar Lemos, inclusive, ele vem para o Rio de Janeiro e é um dos caras que entende a Baía de Guanabara ali como um rio, né? E por isso o nome Rio de Janeiro, tal. E isso acontece em 1501. Depois, em 1503, a gente tem o Gonçalo Coelho fazendo uma outra expedição, só que agora já com caráter para explorar esse pau-brasil. Nós já achamos esse pau-brasil, olha que interessante, e vamos tentar negociar. Ah, como é que vai funcionar aí, seu nativo? Como é que vai funcionar? Eu te dou os espelhinhos, você extrai para mim? Vamos montar as feitorias? Negociando essa exploração, tudo bem? Primeiro, Gaspar Lemos, ele vai trazer em 1501 um reconhecimento. Depois, o Gonçalo Coelho vai trazer a visão de exploração, negociar para explorar. E depois a gente tem o Cristóvão Jacques.
O Cristóvão Jacques ele vai receber uma missão muito importante. Como é que funcionava? Os portugueses estavam lá de boas. Uma coisa extremamente importante que eu esqueci de falar. Por que Brasil pré-colonial? Porque o Brasil ele vai ser meio que deixado de lado. O foco de Portugal não está no Brasil. O foco de Portugal está nas especiarias do Oriente, tá? É lá que está o verdadeiro lucro. É lá que está a verdadeira fonte da riqueza. Então, esse lugar aí que a gente achou nas Américas, deixa em segundo plano. Deixa pra lá, deixa de lado. Vamos conseguir o que a gente conseguir de dinheiro, mas não vamos dar tanta atenção assim. O Brasil ele é colocado em segundo plano nesse primeiro momento por Portugal, por parte da coroa portuguesa. Só que, pensa comigo, uma terra grande, uma terra que tem interesse de burguesia, de nobreza, de clero, dos próprios reis, isso vai chamar a atenção de outras nações ali na Europa. E aí existiu um rei da França que ele vai ter uma frase, né, muito interessante, que é assim, engraçado, vocês dividiram o mundo aí entre Portugal e Espanha, mas eu quero ver onde é que está o testamento de Adão que passou essa terra para o seu nome. Então eu quero ver o testamento de Adão. Isso vai ser justificativa para que a França, ela comece a tentar explorar terras na América também, tudo bem? E aí o que vai acontecer nessa dinâmica, nessa brincadeira? Vai ser necessário proteger a região do Brasil, a região, a colônia portuguesa, a futura colônia portuguesa, né, na América. Então, o Cristóvão Jacques ele vai ser enviado aqui em 1516 para iniciar e depois em 1526 a promover a chamada Missão Guarda-Costa, Expedição Guarda-Costa, que é justamente de proteger a costa dessa nova terra, desse novo mundo, tá? De invasões, de possíveis invasões estrangeiras que não fossem de Portugal. Beleza, gente? E aí a gente vai começar a criar um clima todo específico para iniciar a colonização do Brasil, e isso a gente conversa na próxima aula. Beleza? Aquele abraço, galera!